Olá, eu sou o professor Adriano Figueiredo e hoje nós vamos dar algumas dicas de como trabalhar com modelos que necessitam grandes recursos computacionais, que necessitam memória do computador. Então é muito comum hoje nós termos grandes bases de dados e, por exemplo, aqui eu menciono microdados da PNAD contínua, né, onde a gente muitas vezes precisa de computadores aí com maior capacidade, maior memória de armazenagem, memória RAM. Então vamos dar umas dicas de como que vocês podem trabalhar no R e parcialmente sanar essas dificuldades. Bom, então vamos lá. Eu estou pegando esse post aqui, né? Eu falei ali no slide anterior, PNAD contínua. Na verdade, nesse período aí de Covid, foi feita uma pequena adequação chamada de PNAD Covid. É a mesma PNAD contínua, tá certo? Só que aí nós vamos usar aí um pacote, né, específico para Covid. E o que eu quero chamar a atenção de vocês não é exatamente este post, mas eu quero dar dicas de como vocês podem trabalhar para ficar um pouco mais ágil. Então, se vocês forem pegar lá o final desse post, vocês vão encontrar aqui alguma anotaçãozinha que eu fiz, tá certo? Onde aqui eu menciono, olha, o primeiro procedimento eu levei cerca de 7,6 minutos. Tá certo? Então leva um tempinho, não é dos mais demorados, eu já tive modelos que ficaram de um dia para o outro, mas aqui vejam, 7,6 minutos. Da última vez que eu rodei, ele foi com 7 segundos, tá certo? Então vocês terão aqui a chance de pegar o code aqui, fazer o download, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que eu fiz para poder ficar dessa forma. Então vejam, eu tenho aqui o código, né? E se eu pedir para vocês aqui para ver o init em tempo real, ele está correndo aqui, tá certo? Eu não parei o vídeo aqui em momento algum, ele está rodando normalmente. Você vê que em poucos segundos ele já gerou novamente o post, tá certo? E se você for olhar aqui, o tempo total dele deu 7 segundos, tá certo? Tem algumas rotinas aqui que eu falo, ó, 11 minutos, né? Alguma outra que levou mais tempo. Eu tenho vários contadores de tempo aqui no meio. É uma abordagem interessante para vocês. Eu não pus contadores em todas as rotinas, mas eu pus uma inteira ali de começo ao fim. E vocês vão achar alguns outros contadores menores aí no meio do post. Mas a questão é, como é que eu fiz para passar desses 7 minutos para 7 segundos? E algumas dicas, então, são bastante simples, que muita gente às vezes sabe e muitos às vezes não sabem. Então, aqui uma das coisas que é interessante vocês pensarem é a história do cache no chunk. Bom, você tem a opção de setar aqui, ó, as opções do knitr para colocar cache igual a true. Isso vai fazer com que ele fique com as rotinas armazenadas dentro do seu computador, e caso você não tenha nenhuma alteração, ele vai aproveitar aquelas rotinas e não vai ter que executar tudo novamente. Essa é uma das formas, uma das dicas de trabalhar. Mas o próprio pacote do Markdown, do R Markdown, ele fala que talvez não seja adequado você fazer isso aqui. Então é melhor você deixar aqui cache false e você trabalhar com o cache dentro da opção do chunk. Então, de acordo com o chunk, se você quiser que ele fique reprocessando toda vez, você coloca cache false. Se você colocar cache true, ele só vai reprocessar caso tenha alterações. Então, o que aconteceu? Eu pus vários, em alguns aqui eu pus true e outros eu não marquei nada. Então, veja, esse caso aqui é um dos chunks simples, né? Onde ele simplesmente puxa, carrega o pacote COVID BGE. Eu pus ele true, poderia ter posto false, porque este é um chunk rápido de trabalhar. Mas, quando eu fui trabalhar com os dados, veja vocês, eu pus aqui uma estratégia diferente, ó.
Eu coloquei para vocês o código, mas eu não pus ele para avaliar. Por quê? Porque toda vez que eu colocar esta opção, ele vai tentar carregar aquele arquivo RDS, e isso pode levar algum tempo. No caso, eu fiz alguns pré-processamentos das variáveis. Então, eu não preciso carregar e reprocessar todas as variáveis novamente. O que eu fiz? Eu rodei isso aqui dentro do script, ou eu posso rodar aqui, ó, passo a passo, e depois que eu já reprocessei tudo, eu salvei ele. Depois que eu reprocessei, eu salvei, entendeu? E aí eu puxo aquele que já está salvo. Então, eu não estou aqui, neste caso, deste post, puxando tudo novamente do IBGE. Neste caso, eu puxei uma vez, salvei dentro de um arquivo, processei algumas variáveis que eu queria e depois eu salvei novamente o RDS, tá certo? Então, isso economiza tempo. Então, eu não estou aqui, por exemplo, pegando, indexando o dicionário, indexando o deflator. Eu fiz isso uma vez, isso levou algum tempo, e depois eu salvei o arquivo RDS já formatado, indexado, com dicionário, com label, com tudo já do jeito que eu queria. Então, aqui com algumas variáveis eu já especifiquei, tá certo? Então, isso tudo a gente ganha tempo. Alguns desses processos, então, depois que eu já fiz a primeira vez, eu comecei a colocar eval igual a false, ou seja, evaluate false. Ele não vai avaliar novamente esse chunk, tá certo? Por quê? Porque eu já fiz aqui algumas manipulações, já salvei os arquivos, e aí uma vez que eu precise realizar novamente os cálculos, eu só chamo o arquivo RDS, faço o procedimento, esse procedimento leva um certo tempo, eu não vou fazer aqui com vocês porque ele vai ficar consumindo o tempo do vídeo, mas uma vez que ele esteja processado e ele esteja aqui com cache true, ele só vai reprocessar se eu alterar o chunk. Então, moral da história, se você quer fazer algo mais, quer tentar algo diferente disso, cria outro chunk e trabalha no outro chunk. Esse aqui está pronto, deixa ele quieto. Se você quiser fazer um novo intervalo de confiança e quiser mudar o nível aqui de 99 para 90, por exemplo, talvez não seja legal você mexer aqui, talvez seja mais adequado você simplesmente criar um outro chunk onde você vai fazer esse procedimento. Quer dizer, aquele anterior já está feito e ele vai fazer um novo, tá certo? Até porque, veja, neste caso, ele está puxando um elemento aqui, total renda 1, um objeto aqui, ó, que foi criado antes, que é justamente onde demora mais. Então, eu não preciso ficar rodando novamente o total renda 1. Eu pego e crio um novo chunk separado onde eu vou fazer isso. Com isso, eu ganho um pouco de tempo, tá certo? Então, da mesma forma, essas rotinas onde tem o SVI-by, SVI-total, SVI-min, essas rotinas, elas levam um certo tempo, por isso eu pus aqui cache igual a true, para que ele já puxe da memória. Então, ele não está rodando novamente isto, porque ele não teve alterações, tá certo? Então, ele não precisa fazer de novo. Agora, vejam que eu coloquei um X aqui no meu dataset. O meu X é esse dados PNAD COVID-19.var, que tem as variáveis, tá certo? Isso aqui, esse objeto foi gerado aqui atrás desse read RDS. Se eu mudar o mês, então se eu pegar 2026, ele já vai necessitar que eu rode novamente o chunk, tá certo? Então, alguns eu uso cache igual a true e outros não. E eu vou repartindo os chunks para que ele altere só aquele específico onde eu tenho necessidade de alteração. Então, se eu quiser fazer aqui uma conta desta, uma média com uma variável diferente, e eu quiser manter esta, é mais fácil eu criar um outro chunk que ele vai processar só aquele outro chunk, e esse aqui não, esse aqui ele continua, tá certo? Então, o grande pulo do gato aí é você colocar esses cache true dentro do chunk, tá certo? E com isso você vai ganhar tempo para rodar
aí o seu modelo, né? Então, como eu não alterei nada, eu clico Knit, ele rapidinho ele vai rodar e apenas onde houver alterações é que ele vai reprocessar tudo novamente. Então vejam vocês aqui, ele rodou novamente 7,50 segundos, muito diferente dos vários minutos. Olha lá, uma primeira vez que eu tinha feito 11 minutos, 7 minutos. Na verdade, ele foi muito mais do que isso. Ele leva um tempo para você puxar os dados do IBGE. De repente o IBGE está com o site congestionado, vai demorar mais. De repente a sua internet está mais demorada, vai demorar mais, tá certo? Não é só o tempo, a memória do computador. Ele depende de como você está trabalhando. Eu não usei aqui, mas um procedimento que pode ser bastante legal é você usar o multicore, tá certo? Eu não usei aqui o multicore, mas tem vários procedimentos desses do pacote Survey que você pode usar o multicore igual a true, ele vai trabalhar então vários procedimentos em paralelo usando os vários cores que tiver dentro do seu computador. Ok? Bom, pessoal, a dica de hoje era essa. Se vocês gostaram, não esqueçam aí de dar o seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam, tá certo? E aceitamos críticas, ok? Um forte abraço.